O que é a loucura? Oi, meu nome é Yuri, sou psicólogo e hoje eu vim tentar te mostrar que, se hoje você pode ser considerado normal ou saudável, no passado recente você poderia ser considerado louco. Crescemos aprendendo a ter medo da loucura. No Brasil, por exemplo, há uma tradição de sempre ter aquela pessoa que é considerada doidinha do bairro, que todos têm certo receio e até repulsa social. Associamos sempre a loucura à agressividade e à normalidade, que gera medo e exclusão. Segundo uma pesquisa realizada pela UFPI, a percepção da população sobre o que é a loucura envolve sempre conceitos como a anormalidade, a fuga de conceitos éticos ao viver em sociedade, inconstância comportamental. Mas afinal, que critérios nós usamos para definir o que é loucura? O que define uma pessoa louca? O primeiro ponto a ser considerado aqui é que, para entender a loucura, temos que ir para além da análise nosológica, ou seja, do diagnóstico. A análise descritiva do fenômeno do transtorno é necessária e importante, mas é limitada. Temos que ir além do fenômeno, da descrição. Temos que entender o processo da loucura, ampliando sua análise para fatores históricos, políticos e sociais. Então, nesse vídeo, eu não vou te descrever como o cérebro de uma pessoa com transtorno funciona. Eu não vou te descrever como o seu psiquismo se estrutura e como a loucura o afeta. Nesse ponto, as diversas abordagens da psicologia, da psicopatologia e da neurociência divergem. O ponto mais importante não é esse. O que eu desejo aqui é te mostrar que a loucura é uma experiência que nos acompanhou em todas as fases da história da humanidade e que em cada momento nós a definimos de uma forma diferente. O segundo ponto que eu quero levantar é que o uso do termo loucura aqui não é um reforço do sentido negativo dado historicamente. Aqui nós usamos esse termo como forma de ressignificá-lo. O louco aqui não é xingamento, é sim esse sujeito que perde o direito de existir enquanto pessoa pelo simples fato de experimentar a realidade de uma outra maneira. Para entender melhor isso, eu trago Michel Foucault. Para ele, a loucura só existe a partir de um contexto. Quem define o que é loucura é quem faz a loucura existir. Foucault faz uma análise histórica de como os loucos não eram considerados loucos, desviantes e aptos à exclusão em fases da história como a Renascença. Pelo contrário, os loucos tinham o valor social de quem vive de uma maneira verdadeira, em contato com revelações divinas, místicas. Já a partir do século XVII, a visão sobre a loucura ganha uma conotação negativa e o processo de exclusão dessa população começa a escalar. O desenvolvimento do capitalismo e do discurso médico de controle dos corpos, a partir do século XIX, define uma outra fase. Os loucos começam a ser vinculados a problemas, já que não seriam úteis para o modus operandi dessa nova sociedade que nascia. Se eles não eram mais produtivos, mereciam a exclusão, e o discurso médico amparou esse processo político de ostracismo, ao criar diagnósticos específicos que garantiam o estigma da loucura. E, veja, aqui não há negacionismo da existência de bases genéticas e fisiológicas dos transtornos mentais. Como eu disse no início, a análise nosológica é essencial, mas ela é limitada. O diagnóstico como conceito só existe a partir das motivações políticas da ciência da época. Eles mudam com o tempo. E isso eu posso provar. Até 1990, a homossexualidade era considerada doença mental pelo Código Internacional de Doenças, o CID. Já a transexualidade só foi retirada da lista de doenças do CID em 2019, ou seja, experiências que hoje sabemos que não são e não podem ser consideradas desviantes ou patológicas, eram consideradas doenças até pouco tempo atrás. E isso tem repercussões até hoje nas práticas psíquicas. Profissionais de saúde mental até hoje reproduzem essas ideias. Diagnósticos são produções de seus tempos históricos. Não são informações científicas irrefutáveis e imutáveis. Eles se alteram de acordo com as demandas sociais e com a forma com que nós lidamos com eles. Ou seja, a loucura existe como representação social. Se não entendermos essa representação, não entendemos quem é o louco. No filme A Garota Ideal, o personagem Lars é muito reservado e tímido. Um dia, ele diz para a família que está namorando. Só que ao apresentar a namorada, apresenta uma boneca. Todos percebem que há algo de errado e, obviamente, se preocupam. Ao procurar um profissional de saúde mental, indica que toda a comunidade que tem contato com ele participe da ideia de que realmente ele estava namorando e que não era uma boneca. A estratégia serviria para que eles entendessem o mundo de Lars. Esse filme dá uma visão muito humanizada e empática à loucura.
Uma ideia de que o personagem não deixou de ser humano porque estava desviado da normalidade instituída. Ele não precisava ser preso num lugar distante da sociedade no qual ele seria tratado. O lugar dele é em meio a todos. Ele experimenta a vida de uma outra maneira e apenas isso. Então, buscando responder à pergunta do vídeo, loucura é apenas a palavra utilizada para designar uma experiência que nos acompanha desde o início da humanidade. Lembre-se, uma característica que você tem hoje podia ser considerada loucura em algum momento do passado. A loucura incomoda porque ela toca num espaço muito sensível do ser humano, o medo de perder o controle. Nós valorizamos o controle sobre tudo, inclusive sobre as nossas próprias emoções. Pessoas loucas não têm esse medo. E para um sistema social que exige que esse medo seja constante, isso não é interessante. A patologização é o caminho para garantir a manutenção desse sistema. Isso exige que nós repensemos toda a forma com que a gente lida com a loucura. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.